Boa noite para você que está aí conosco, já nos acompanhando desde os 10 minutos anteriores, nesse chat aí super animado. A gente está muito feliz de mais um encontro, hoje com uma surpresa absurdamente agradável. Várias surpresas. Para começar, que a nossa querida, sei lá que eu posso chamar assim, diretora de comunicação, Luciane, está conosco aqui presente. Ô, produção, joga a câmera nela aí. Olha que roupa verde bonita combinando com o nosso estúdio. Coisa linda. Seja bem-vinda, Luciane. E temos aqui também um super convidado, além do nosso pastor Branco, que já vai falar rapidinho, né, daqui a pouco. O nosso querido convidado, Albert Martins, que será apresentado pelo nosso outro entrevistador aqui, pastor Abraão. Seja muito bem-vindo, Albert. Obrigado, gente. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Parabéns pela estrutura, pelo estúdio, pelo podcast. Tô animado aqui para participar. Muito bem. Joia. Gente, é uma alegria a gente poder receber o Albert aqui conosco. Albert Martins, ele é ministro de comunicação da Primeira Igreja Batista de Curitiba, no Paraná. Uma igreja extraordinária, uma igreja que a gente tem como modelo aqui para nós, né, na sua estrutura, no seu andamento, na sua paixão por vidas. Eu tive o privilégio de estar lá e ver a estrutura na área de discipulado. Fiquei encantado de ver assim, que é uma igreja muito bem estruturada, mas que se preocupa muito com essa questão de pessoas, de vidas. É um desafio, né, Abraão? Porque é uma igreja muito grande, né? Uma igreja enorme, centenária, né? E, poxa, eu tô ali como é que fala, assim, primeira fila, testemunhando esse crescimento que tem sido a igreja nesses últimos anos, né? Eu tô ali atuando como ministro de comunicação desde 2006. Você já tem 16 anos à frente Só na área de dessa ministério, né? Mas comecei a trabalhar na igreja em 2004. Então já são aí 18 anos. E como membro desde a minha infância. Então com 8 anos, lá em 1988 mais ou menos, que eu estou participando e vendo a igreja acontecendo, crescendo, em construção durante vários e vários anos também, né? A gente conviveu com isso, construir sem deixar de fazer missões, ação social, investir em pessoas, treinar, implantação de células, né? Também que é um outro grande desafio, assim. E esse duelo entre ser igreja grande, mas acolhedora, igreja pequena, que as pessoas não se sintam lá abandonadas, sozinhas, né? E se conectem de alguma forma. É fato que se a pessoa quiser mesmo chegar lá, sentar num banquinho lá e ficar na dela ali escondidinha, vai ficar. Não tem consegue, como, né? É difícil. Consegue. Apesar que você tem lá a integração, o pessoal visitante, tem N formas de você se conectar, né? E ela também se fazer parte. Mas se ela quiser, ela acaba ficando, né? Porque pensa, são 17 mil membros, mais o dobro disso de gente que está frequentando, que está ali, né, orbitando ali, participando. E como é que eu sei disso? Por quê? Nesse processo de pandemia, a gente teve lá o esquema de 34 mil. Exatamente, porque a gente tinha lá a confirmação de presença por causa da pandemia. Então, a gente teve 34 mil cadastros. Poxa, 17 mil são membros, então um povo ali circulando. Da onde vem o resto, girando, né? Em célula, visitante, gente que está ali há muitos anos e que às vezes não tomou um passo para se tornar membro, né? Então, enfim, é um contexto aí mais ou menos. Só para vocês entenderem bem quem o Albert é, ele é ministro de comunicação da igreja, é formado em publicidade e propaganda, não é? Trabalha também tem pós-graduação em desenvolvimento gerencial. Atua em lideranças pastorais e tem formação nessa área também. É diretor de área dentro da igreja e é sócio proprietário da Escola Grace, né? Que uma das escolas que tem crescido muito lá em Curitiba. É verdade. 5 anos, gente. Esse assunto acho que para 10 podcasts depois de como Deus desafiou a mim e a minha família a organizar uma escola, né, de educação infantil ao 9º ano, né, Fundamental 2, então uma escola confessional. Isso interessa muito a gente Olha, aqui, nessa questão da escola confessional em tempos que estamos vivendo. Sem dúvida. Muito bom. Então vamos falar sobre isso. Lu, nosso assunto de hoje. Então, boa noite, pessoal. Uma grande alegria participar de mais esse programa. E essa noite, né, com um carinho muito grande, porque estamos com Albert. Albert vem com toda essa bagagem, toda essa experiência de comunicação de uma igreja que é uma referência para a gente, a PIB Curitiba. E a IBAN também é essa igreja referência, essa igreja que tem uma visão de expansão, né? De crescimento, e a gente recebe Albert aqui para compartilhar com a gente, para nos ensinar um pouquinho mais, para a gente
continuar essa trajetória aí de impactar as vidas, de levar essa palavra, né, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Albert, para provocar, assim, uma igreja sem comunicação seria uma igreja invisível? Fala isso pra gente, é isso mesmo? Puxa, primeiro, deixa eu lembrar uma coisa, né? Eu acho que não tem como a gente agradecer a Deus também pela liderança de pessoas que a gente tem o privilégio lá na PIB, como o pastor Pascoal, claro, né? De nos dirigir, um homem de visão, um homem que enxerga além do alcance, né? É um cara fantástico, alguém que eu tive oportunidade e privilégio de ser, né, mentoreado e participar da equipe ali dos pastores. Então, o pastor Pascoal é um pai, um mestre, né, algo que tem liderado a igreja durante tantos e tantos anos, né? E, claro, vários colegas ali também com que a gente aprende tanto, né? E vocês, gente, vocês estão demais aqui. Eu que estou aprendendo aqui, conhecendo a estrutura, vendo esse podcast maravilhoso aqui, gente. Vocês estão, assim, top das galáxias, né? Parabéns aí pela estrutura, pela iniciativa, Lu. Conheci o pessoal do DECOM aqui, no Departamento de Comunicação, cara, muito legal. Vocês estão 10, né? E assim, é fato que as igrejas, elas têm uma mensagem a divulgar, a propagar, a levar. E a gente percebe que a gente precisa expandir, sair das quatro paredes, né? A gente tem que sair do tijolo, do concreto aqui. Então, é claro que ela não vai ser invisível porque... Poxa, me vem tanta coisa como a situação de uma pessoa que às vezes está passando na rua e vê uma placa onde tem um versículo bíblico, né? Deus é o nosso refúgio. O cara, poxa, eu estou precisando disso. E ele entra de repente na sua igreja e tudo porque você pôs uma placa, né? É uma peça de comunicação, mas o Espírito Santo pode fazer coisas tão maravilhosas que às vezes não adianta você, lá no seu ministério, na sua igreja, lá você pastor que, puxa, eu não tenho uma área de comunicação na minha igreja tão exuberante, tão boa, tão equipada como aqui a IBAN tem, então logo não vai funcionar, não vai dar certo. Não, irmão, para com isso. Deus pode fazer coisas grandiosas. Claro que se você der um passo de fé, fazer alguma coisinha, é uma live na internet, hoje com um celular que qualquer um faz, é botar uma placa ali na rua, uma faixa que seja, pintada à mão, cara, Deus pode usar isso daí, né? Uma relação a isso, Albert, não é incomum a gente encontrar por aí quantas igrejas nesse tempo de pandemia que não tinham nenhum aspecto, por exemplo, de vínculo com comunicação virtual, online. Quantas igrejas nessa pandemia começaram a transmitir os seus próprios cultos, Sim. Muitas vezes com um simples tripé em um celular. E as pessoas, os membros congregados dessas igrejas não ficaram nesse tempo de reclusão desassistidos de suas igrejas de poder comungar da palavra de Deus, de crescer espiritualmente, mesmo que com uma série de limitações, né? Acho que esse recém-fato histórico da pandemia, do qual nós lidamos e ainda de alguma forma sofremos impacto, mudou muito a realidade das igrejas. Você sabe isso, a pandemia ela ajudou a antecipar em 10 anos uma série de tendências em várias áreas da sociedade, né? A gente percebeu isso aqui na IBAN. No e-commerce, na comunicação, em vários segmentos, né? E é fato que a gente começou a viver muito essa coisa do mundo virtual, né? Das videoaulas, videochamadas e tudo mais, que eram coisas assim ainda experimentais, né? Eu lembro de ter feito reuniões online, assim, muito esporadicamente, lá bem antes da pandemia, mas você até então, né, nem tinha. E aí é fato que as igrejas aproveitaram desse tempo, né? Graças a Deus, irmão, você, pastor, líder de ministério, parabéns, porque você deu a cara, foi lá, descobriu, aprendeu, desvendou e começou a produzir mais conteúdo que Hollywood, cara. Durante a pandemia, as igrejas produziam mais material do que toda a produção, né, de Hollywood. Foi uma transição incrível. Incrível. Né? E é fato, é claro. Eu acho que aqui até uma dica prática. Você continue, vai em frente, né? Procure só esse esquema de dinâmica de câmera, né? Olhe para o que você assiste um jogo de futebol. Não é uma câmera parada lá longe, sozinha, né? Você tem que ter um movimento de câmera e tudo mais para poder dar mais dinamismo naquela transmissão. Mas é questões técnicas aí que você vai aprender ou Deus vai mandar um adolescente lá que manja, que sabe, que, né, vai te ajudar a fazer. Atenção a galerinha aí que já nasce com facilidade de mexer com essas coisas. Que né? é incrível, que é incrível. Então, é importante você dar os primeiros passos, né? Você tá presente. Né? Mas eu queria fazer uma provocação aqui, interromper um pouco vocês, porque nós estamos falando de comunicação. Vocês são apaixonados por comunicação, né? Quando fala de comunicação, os olhos brilham, a gente sabe disso. Comunicação é uma coisa muito séria, muito importante, né? Comunicação é esse tráfico de informações que vai de um lado para o outro, é essa troca não só de informações, mas também de sentimentos, de percepções, essa coisa toda. E comunicação
está muito longe de ser alguma coisa meramente institucional. Quer dizer, a gente começa a comunicação dentro de casa. O velho Chacrinha dizia, quem não se comunica se estrumbica, não é? Aí você pegou uma parte da audiência que assim já... É isso. Quem ouve entende, né? O Wilson tá com uma cara de... Não, na verdade, falando, é cara? porque antes de ser pastor, deixa eu te falar, Albert, eu estudei comunicação social Olha. com habilitação em relações públicas. Eu fiz 4 semestres, né? Muito Legal. bem. E Tá vendo? antes de Deus me chamar de fato para o ministério. E de fato, sim, eu conheço o Chacrinha, não por história de vida, mas pelos anais da faculdade, pelo direcionamento sobre o estudo da comunicação. Sim, Tá lá, né? Não porque eu vivi, né, pastor? Eu também Mas não. alguém me essa contou. essa frase dele é emblemática, né? Sim, porque não. comunicação é base de tudo. Então, assim, eu sei que você é um especialista e você comanda uma equipe grande, numa igreja grande, dentro dessa área de comunicação. Mas em casa, você consegue se comunicar? Como é o nome de sua esposa? Mariana. Mariana. Como é a comunicação com Mariana em casa? Você sabe, gente, que é engraçado. É um paradoxo, assim, né? Diametralmente oposto, assim. É aquela coisa... Eu em casa, por causa da minha formação. Meu pai já mais sério, assim, né? Minha mãe também nunca foi muito, assim, de... Ai, meu amor, meu querido, nanana. Então, eu fui um cara mais secão, assim. Então, em casa, eu acabo sendo assim, né? Com a minha esposa. A gente brinca, né? Às vezes ela manda aquela recadinho tão gostoso de esposa, assim, te amo e tudo mais, eu respondo, né, idem. Mas assim, pra brincar, né, pra zoar, né. E aí eu tenho que me cuidar e, claro, me obrigar a abraçar, a falar. E agora que eu tenho 3 meninas, eu tenho 3 filhas. Você Tem tentou ter um menino, né, quatro velho? mulheres em casa Confessa também? que você tentou ter um menino. Tentamos, porque a minha mais velha tem 10, a do meio tem 8, e aí veio a de 2 anos, Olha, que foi a tentativa do menino, mas veio 3 meninas. Então, Encerrou a fábrica? Paramos, né? Paramos porque, cara, já tô com 42 anos e não sei se eu tenho pique, não sei se eu vou... Ainda mais agora com uma escola para tocar aí já há 5 anos, por enquanto tá parado, né? E eu preciso buscar esse reconhecimento, esse carinho, né? E assim, eu até fui provocado recentemente, porque eu estou fazendo um material de discipulado com homens, né? E nesse material a gente é desafiado a demonstrar carinho, afeto para nossa esposa. Faz uma massagem, leva uma flor, faz uma cartinha. E eu, poxa vida, cara, quando foi a última vez que você que está assistindo aí, homem, fez uma cartinha para sua esposa, né? Pra namorada é normal, né? Hoje vai ter DR em casa, viu? Eita, e aí, cara, vai lá, escreve, faz aquele recadinho, aí é algo que a gente precisa se preocupar. Mas é engraçado, eu falo, penso, discuto, planejo, faço tanto sobre a questão de comunicação, mas às vezes em casa a gente negligencia, né? A gente esquece. E, gente, sucesso no ministério, amém, ó, que legal, mas sucesso em casa é o que mais conta. É a base de com tudo, a sua família, com a sua esposa, seus filhos, é isso que importa. E dentro de casa, assim, o que você entende que são os elementos de comunicação aceitáveis e que vão tornar a relação familiar mais harmoniosa? A sua mais velha tem 10, você disse, né? Então, você já tem uma relação com ela diferente do que a mais novinha e, claro, diferente da sua esposa também. Então, na sua percepção, o que é uma comunicação aceitável dentro de casa? Às vezes, né, coisas às vezes tão óbvias, tão simples, mas que às vezes nós, homens, pais, negligenciamos, esquecemos de você reconhecer nas suas filhas, na sua esposa, filha, querida, como você tá linda, olha que bonito esse vestidinho, nossa, olha o seu cabelo. Você começa a reconhecer, a colocar na cabecinha dela, opa, meu pai me valoriza, opa, um homem tá me achando bonitinha, que tá me reconhecendo, você começa a colocar valores e princípios que ela entende a importância do relacionamento entre homem e mulher. Esses dias ontem minha esposa falou, a Camila falou uma coisa tão engraçadinha para mim, ela falou, mamãe, nossa, eu acho tão bonitinho quando você tá junto com o papai. Gente, isso porque isso depois vai lá na frente. É um referencial, né? Uma base. Vai contar muito. Fale para sua filha, fale para o seu filho. Filho, como eu gosto de passar tempo com você. Como eu gosto de dar risada com você. Você é muito especial. Você, olha, um dia, um homem de muita bênção, de muita sorte, vai ter o privilégio de poder casar com você. E eu vou estar orando por isso. Filha, eu quero que você tenha sucesso, prosperidade na sua vida, em tudo que você fizer. Fale essas coisas, né? E use oportunidades, às vezes um aniversário, uma festinha, ore, declare, mas de vez em quando, fale.
tem um tempo de sair e ir lá comer um lanche, alguma coisa, e falar essas coisas. E a gente esquece, né? A gente quer ficar lá só no celular, ou acha que tem que levar no shopping para brincar não sei aonde, né? Ou tem que dar um presente mais caro para a esposa. E não, cara, às vezes ela só precisa ouvir você falar essas palavras, né, de afirmação para ela. Esse é o lado da fala, né? Exatamente, né? Exatamente. E tem um lado da escuta também, né? Eu gosto muito do texto de Tiago 1,19. Diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, essa questão de você aprender a ouvir o dobro do que fala, né? Tem essa capacidade de escutar. É isso, Luciano? E uma escuta de qualidade, né, pastor? O Albert trouxe algumas informações importantes, assim, maridos, fiquem atentos, né? As mulheres precisam dessas palavras de afirmação, desse cuidado de vocês. É importante. Fala um pouco das 5 linguagens do amor, né? Perceba qual é a linguagem da sua esposa. E das filhas também, dos filhos. Isso é muito importante porque fortalece também, né, essa criança para que ela entenda assim, com qual marido eu vou me casar, a relação que ela vai ter também com o homem, né? E muito valoroso isso, Albert, e a gente às vezes negligencia, se preocupa tanto com uma comunicação tão, né, bem elaborada ou com um ministério tão, né, pronto, tão bonito, e dentro de casa a falha está ali, o nosso principal legado está dentro de casa. Um referencial, né? Você precisa ter um referencial dentro de casa. Né? Perfeito, a sua fala. Eu faço a provocação porque eu entendo que se a gente não aprende esses princípios fundamentais de comunicação dentro de casa, a gente não consegue, por mais que a gente seja formado, estabelecer uma boa comunicação institucional ou social ou no meio da igreja, onde quer que seja. A gente não consegue. E olha como, a base é a casa da gente. Como é sério isso, gente, ainda mais no tempo que a gente está vivendo, né? Essas guerras de narrativas, a influência dos meios de comunicação, né? Dentro da escola, na TV, no cinema, nos seriados, nos filmes. Hoje como é difícil você conseguir ter um material que seja assim, neutro, vamos falar assim. Então, dentro de casa, as referências, a influência que você tem, né? A capacidade de poder colocar ali uma cultura, os valores, aquilo que a gente acredita na palavra de Deus, na vida dos nossos filhos, da nossa esposa, vão dar sustentação, que vão dar assim, uma espécie de uma blindagem para quando começar a ver coisa na TV, no celular, nas redes sociais. Opa, peraí, não é isso que eu acredito, não é isso que eu quero, não é por esse caminho que eu vou. Então isso é fundamental, gente, ainda mais no tempo que a gente está vivendo, né? Como é difícil hoje você olhar para a parte política, por exemplo, né? Agora a guerra que a gente tem aí de narrativas, aí de falas, é algo assim que às vezes desanima, né? Impressionante. Como você vê o nível que está as alegações, né, as críticas, as fake news, os as acusações. Gente, distinguir no meio da comunicação, por exemplo, o que é verdade e o que não é, cada vez parece ser uma tarefa mais árdua. Exatamente. Né? Para aqueles que têm um certo entendimento e desejo ávido pela verdade, é uma tarefa difícil. Para aqueles que não têm tanto entendimento, simplesmente... Você vê assim, o meio de comunicação hoje na mídia, para mim, ele é absolutamente sem confiança. Eu não consigo confiar. Porque assim, aonde está a verdade de fato quando você sabe que um puxa para um lado, outro puxa para outro? Onde existe uma agência que seja neutra e que pesquise com seriedade e traga os fatos à tona sem puxar para uma tendência ou para outra? Eu confesso para vocês, ultimamente eu sento para assistir um jornal, eu vejo 1, 2, já não quero mais, eu já saio porque você já percebe que tem um estica para lá, um estica para cá e a população fica no meio disso. Quer dizer, como é que a gente vai saber a verdade se os fatos não chegam como verdade para a gente? Não, isso já está muito contundente, gente, é normal e até eu acho legal a gente fazer esse exercício, né? Por exemplo, talvez quem está nos assistindo aqui tem, obviamente, um viés cristão, já está acostumado com determinados veículos de comunicação, algumas páginas, sites. E se você for entrar em redes sociais ainda, a gente, querendo ou não, está num algoritmo que nos coloca numa bolha. Você vai receber informações e conteúdos os quais você já está consumindo, né? Então faça o exercício, né? Uma curiosidade, uma exploração de entrar em outros sites, em outros veículos de comunicação que vêm num outro viés. Que comunicam para outras bolhas. Exatamente, para você confrontar. E é nítido a narrativa, é nítido a diferença ali, a discrepância. E como eles enxergam de um outro jeito, né, de outra fala, né, de outra estrutura. E aí, gente,
trazendo até para algo que a gente ouviu. Eu vi recentemente no Summit, assim, né? No Global Leadership Summit, que é um outro grande evento aí. E um dos preletores falando sobre no mundo hoje como a gente precisa de mais empatia, né? De mais empatia, de mais educação, né? Na resposta, no jeito de falar, no jeito de se portar. Porque nas redes sociais, infelizmente, o pessoal perde a mão. A pessoa, ela fala de um jeito, se comunica de uma forma que se você chamar para falar pessoalmente aqui, ela não ia falar e, né, A gente costuma dizer que é muito mais fácil por trás de uma tela você ter essa coragem toda do que ter a mesma coragem falando olho no olho, né? Exatamente, exatamente. E nas redes sociais a gente vê muito disso. O irmão que às vezes, né, e quem está nos assistindo também tenha esse discernimento. Às vezes você está atrás de uma tela de computador onde você vai descascar lá o seu pastor ou a postagem da sua igreja, alguma coisa que você não concorde, de uma forma... Pense se você falaria aquilo que você está escrevendo se você tivesse pessoalmente, né? E aí quem está aqui do outro lado, que lê tudo aquilo ali e fala, meu Deus, olha o jeito que o cara escreveu e tudo mais. Peraí, deixa eu ver quem que é essa pessoa. Aí você vai ver na descrição, lá na biografia, né? Irmão, Deus seja louvado, salvo por Jesus há tantos anos, eu amo minha família. Santificado. Meus irmãos, mas aí não está compatível aqui, né, com o que você está escrevendo, com a tua biografia aqui na tua rede social, né? Então a gente precisa, resetar um pouco as coisas, dar alguns passos para trás, né, e respirar fundo e parar. Opa, peraí. Né? Não é assim que a gente se comunica, não é assim que a gente fala. Né? Cadê o amor? Cadê então, o carinho? Hoje todo mundo se comunica. Uma das formas de comunicação é a escrita, aliás, infelizmente a grande maioria acaba escrevendo mal e quando coloca, por exemplo, os grupos de WhatsApp de família, né? O camarada escreve uma coisa lá, já desencadeia assim, cai como uma bomba no meio da família e gera cisão, aí um já bloqueia, o outro fica chateado, essa coisa toda. Como é que se comunica? Você acha que é melhor o camarada gravar a voz dele ou ele aprimora a escrita? Como é que faz isso? Você sabe, de novo, né, um outro paradoxo também, né? Eu acho que por você querer ser muito direto, muito ansioso, muito objetivo, nas minhas comunicações por escrita, eu já tive várias situações da outra parte se sentir um pouco off, assim, sabe? Falar, poxa, por que você falou brabo comigo? Eu não falei bravo com você, cara. Peraí, deixa eu ler aqui de novo, né? Não, olha, eu tô lendo assim. Então eu tenho um amigo, meu pastor lá da que letras não tem tons, né? Não tem, cara, exato, não tem. Letra Então não tem você tom. tem que ter sabedoria, gente, de alguns assuntos. Você comunica, faz ali uma mensagem objetiva, ok? Para algo técnico, algo sim ou não, beleza. Agora, quando entra num assunto mais delicado, é melhor mandar um áudio ou, principalmente, se possível, pessoalmente. E a gente tem perdido muito disso, né? É fato que é muito fácil você mandar uma mensagem aqui ou escrever alguma coisinha, mas se você puder buscar pessoalmente para conversar. Gente, o telefone, ele funciona para ligar, para falar também, né? Não é só na mensagem, né? Você pode conversar com alguém. Sabia? Liga. Sabia, e aí, pastor, assim, o senhor trouxe, né? A gente escreve ou a gente grava? E a gente tem que ter muito bom senso. Eu me preocupo muito com isso. Aí, uma coisa boa, ele falou, né? Ao invés de escrever e gravar, liga. Liga, muito bom. Mas assim, quando você vai escrever também, tem bom senso. Às vezes você quer dar aquela resposta de forma muito imediata ou prática, e você vai ferir, vai ofender, ou você vai criar uma cisão mesmo dentro de um grupo. Então, que é a comunicação direito. reativa. Pois é, eu acho que você tem que ir muito mais de forma racional do que com as suas emoções, né? Aí avalia, faz uma releitura, pensa melhor. Eu faço esse trabalho assim sempre comigo, em todos os grupos em que eu estou, de amigos, de familiares, e eu nunca tive problemas assim, eu nunca precisei sair de grupos. Eu acho que é uma atenção que todo mundo deve ter, gente. Bom senso, cuidado, como é que você vai responder para outra pessoa. Se preocupa também como é que ela vai entender, interpretar aquela sua escrita. E, dependendo de como você esteja, grave. Agora, perceba o seu tom de voz. Perceba de que maneira você vai gravar, porque também você vai ser ofensivo, agressivo, e não é bom. Então, é melhor até que você se cale, né? Você se passa muito mais por sábio, calado, do que falando que não deveria. Provérbios fala disso, né? Pois eu vou me antecipar em falar em algo e vou passar vergonha. Então vamos ter prudência, e nós como cristãos, acima de tudo. E aí não é só em grupos não, em redes sociais. Você não acha também que a gente passa por uma época em que as pessoas estão tão tomadas dos seus direitos próprios que a ideia do super sincero
é muito predominante, assim? Quer dizer, a Em pessoa... detrimento do outro, Ele entende né? que ser super sincero, às vezes, é ser grosseiro. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, esse é meu jeito de ser e pronto. E a pessoa acaba sendo grosseira mesmo, Com rude uma com certeza, as e outras. aí não tem a gentileza, ela também não tem inteligência emocional e ela começa a criar vários conflitos e mais problemas em sua vida. E aí Porque ela vai você- ter que imagina, avaliar, né? Você vê assim, num debate de duas pessoas, dois presidenciáveis, um desrespeitando o outro de uma maneira tão frontal assim, Sim. e a população vai adquirindo isso. Né? Esse é o formato Vira de um ringue. comunicação. É terrível E a gente vai isso. interiorizando, a gente vai recebendo isso e vai sendo massacrado. E você liga o jornal, e liga a rádio, e ouve isso, e Sempre assiste. você está cercado de maus exemplos, não é? Exatamente. Mas tem um aspecto, Albert, eu queria ouvir um pouquinho melhor você. Eu tenho tido a oportunidade no meu desenvolvimento do meu trabalho lidar com gerações mais novas. Recentemente eu lidei com uma situação que eu achei muito interessante. Pessoas que servem juntas no mesmo ministério de idade menor e estudam no mesmo lugar. E quando, mesmo passando muito tempo juntos, seja no serviço ministerial, seja no tempo de estudos, quando eles precisam resolver questões técnicas relacionadas ao ministério, eles sempre optam por resolver isso de maneira online, por texto ou, quem sabe até em uma situação mais própria, uma chamada de vídeo. E é uma coisa assim, como a gente lida com muitos públicos que nos escutam aqui, eu queria ouvir um pouco dessa sua interação, porque muitas vezes algumas das nossas abordagens e dicas também estão relacionadas a pessoas que estão mais próximas da nossa geração. Só que existe uma geração que veio aí que praticamente parece que ela não foi ensinada que é possível resolver as suas questões, as suas pendências Ou se não de maneira resolver, pessoal. mesmo Isso. que não resolva, não iniciar uma guerra. Nós tivemos aqui, só completando, nós tivemos aqui uma entrevista um dia desses com um professor, que ele é membro da nossa igreja, e ele é um professor de história, o nome dele é Magnum, e ele está desenvolvendo dentro do sistema público de ensino um projeto chamado Arena da Gentileza, Que legal. que é muito interessante, que é justamente aquele fundamento, você falou do Summit, foi mais ou menos a mesma palestra que nós ouvimos lá, do Richard Sholak, falando sobre essa questão do trato, né, da maneira como a gente lida com as pessoas. Nós estamos muito, muito desafiados na nossa geração a já tratar as pessoas com rudeza e não ter esse filtro de dizer assim, eu posso discordar de você, mas eu vou te tratar bem. Eu posso não concordar com o seu posicionamento político ou em qualquer outro assunto, mas eu não vou agredir você e eu não vou simplesmente tentar me sobrepor a você de uma maneira dura e Ou até flexível. pior, né? Eu vou criar uma mágoa no meu coração e vou excluir você da minha lista de amigos, porque chega nesse extremo. Né? Aí que eu acho que é uma oportunidade, talvez para nós como igreja, de sermos estratégicos e de assumirmos um papel, por exemplo, de reconciliação, de amor, de carinho, de reeducar na forma de falar ou de se comunicar. Né? Afinal, o nosso primeiro mandamento não é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo. Como então a gente nós precisa, mesmos. como igreja, ensinar a amar o próximo, que passa por como se comunicar com o próximo. Mas né? o problema é que acontece, o Albert, eu sempre digo isso, Jesus diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando você chega para uma pessoa e diz, não, você precisa ser um pacificador. O cara diz, não, peraí, eu não tenho que me sujeitar a ouvir uma opinião diferente da minha e aceitar porque eu tenho minha própria opinião. Sim. E aí ele já vem com aquele... Parece que a Escravo do ideia próprio de eu. ser o pacificador significa engolir todas as coisas, não expressar a sua opinião, não dizer o que você pensa. Jesus estava muito longe disso, porque Jesus dizia a verdade. Mas ele era o pacificador, ele gerava nos interlocutores dele esse sentimento de atenção, de cuidado, né, na maneira como ele tratava situações tensas, o Zaqueu, a mulher adúltera, outros que ele foi lidando no meio do caminho que eram assim frontalmente desprezados pela sociedade. Ele fala, pera, não é por aí, vamos, tem um outro meio de cuidar disso. Não. Quer dizer, você lida com uma igreja grande, tem conflitos entre os líderes de ministérios dentro da igreja? Bom, conflitos entre os líderes, eu acho que talvez em aspectos de uso de espaços, de salas, Olha, né, acontece de lá agenda, também. né, de Mas veja demandas. só.
Porque, só. felizmente, igrejas saudáveis que estão crescendo, que estão bombando aí, tem esses tipos de conflitos, né? Que, venhamos e convenhamos, Recebe aí, pastor. é um problema bom. Dá um amém. Né? Dá um amém. É um problema bom, gente, porque graças A dor a do Deus crescimento. por isso, é a dor do crescimento. Então, vai normal, por espaço, por agenda, por programação. Poxa, mas vai fazer o retiro de jovens e vai ter o retiro de casais, e aí, não, tem Tão que mexer na competindo. agenda. Então, agenda, espaço, né? Mas você vai descobrindo que vai ter audiência para todos, né? E só voltando na sua fala ali, ainda temos que conversar com isso ali também. O que o senhor me relatou lembra muito da questão de um tipo de resposta via rede social, que é o canal que a gente estava falando, onde as pessoas tendem a soltar um lado mais obscuro na forma de comunicar, que quando conversando pessoalmente, cara, é outra vibe, outra história. A pessoa parece que está mais suscetível, ela está mais aberta a conversar e rever e se reposicionar e nananá. E eu entro numa outra seara. Aqui também eu vejo talvez como um potencial muito grande que as igrejas podem ter de trazer conteúdos na forma de filme, seriado, né? Produções de conteúdos onde você pode falar sobre grandes verdades em que a pessoa, talvez numa forma mais direta, ela não está disposta a ouvir, mas que num filme, num seriado, num contexto apresentado de forma diferente, essa verdade ela comece a ouvir. É que alguns entender, especialistas vão perceber. dizer de ocupar espaço na cultura. É isso, né? Né? Daí a gente gerar... Vocês lembram daquele filme Desafiando os Gigantes? Daquela série toda lá do pessoal da Sherwood Pictures, lá, né? Ministries, lá, né? E aí os caras viraram um estúdio, meu. E aí começou a soltar um monte de filme. Cara, eles começaram a soltar uma série de verdades e ensinamentos através de uma forma de linguagem, onde as pessoas que talvez tenham uma objeção, uma resposta contra, começam a assistir aquilo e, poxa... Posso ponderar. Vou começar a ponderar. Diferente do que você chegar direto aqui no embate, ela não vai estar aberta, né? Falando de gerações, você falou uma coisa importante, os adolescentes, né? Os caras mais novos aí, eles estão vindo numa perspectiva de aceitarem mais, de serem mais inclusivos, né? De serem mais, assim, abertos. O que é muito bom, por um lado, mas também é perigoso. E a gente entra na questão toda de ideologia de gênero e tudo mais. Então, é um desafio aí. Deus te abençoe, Wilson. Assim como o nosso Onde é que pastor tá lá o de filtro adolescentes, disso? para O ajudar limite. e orientar. De que, adolescente, que legal que você é um cara aberto, inclusive. Mas, peraí, cara. A até impressão aqui- que eu fiquei com algumas das situações que eu lidei, por isso que eu fiz essa pergunta, é que de alguma forma parecia que eles não ponderaram que seria uma opção viável tentar resolver conflitos e solucionar problemas de maneira pessoal. Sim. Porque eles já estão tão acostumados e nasceram numa geração onde a vida digital é algo tão comum a eles que talvez eles não ponderem sobre isso. Então, nesse aspecto, eu vou dizer assim, até mais técnico, que fica o meu questionamento, sabe, Albert? Até que ponto essa imersão massiva da comunicação por meio da tecnologia na sociedade não é que vai fazer, mas não fez já com que nós, como seres humanos, perdêssemos alguns Já valores. formatou essa geração. Já. Nós temos alguns pais aqui na igreja que dizem que só conseguem conversar com os filhos mandando pelo direct do Instagram. Fora Não é nem o WhatsApp, outra pelo coisa, direct. como pastor, eu já tenho convicção, né? Às vezes a gente tá numa reunião assim dos pastores, não, você tem que ligar e tal, não sei o quê, porque às vezes o pastor ali tá dando orientações gerais a todos os pastores, e na minha cabeça, joia, eu sempre entendo, não, ele tá falando, mas eu sei que eu vou ligar e ele não vai atender, porque ele nem sabe que essa função existe. Quantas vezes a gente teve uma campanha aqui na pandemia, você é importante? E aí a gente tinha que ir atrás de algumas pessoas que a gente sentia que estavam sumidas para saber como é que tava o coração, se estavam bem, se não estavam doentes, tal, né? Todos que eram adolescentes eram muito incrível. Eu ligava, às vezes dava na caixa, às vezes chamava, ninguém atendia. Às vezes eu mandava o zap e não respondia. Mas se eu mandasse um direct do Instagram, rapaz, em questão de segundos vinha a resposta. Na hora. Não, isso é fato. Você tem crianças que cresceram, estão vivendo a questão da videochamada, né? E achando e entendendo que o celular só dá para falar com alguém se for através de videochamada. Se não funcionar a internet alguma coisa, ela acha que o telefone está quebrado, né? Eu acho que a gente precisa ajudar a ensinar, a mostrar para essas crianças que existe o pessoal, existe o convívio, né? Existe o estar próximo. É muito diferente, gente. Quando você faz uma reunião online,
depois quando você faz uma reunião aqui. A vibe, esse tipo de interação que a gente está tendo aqui... A tela não pode transmitir. De jeito nenhum, gente. A gente esquece disso. Então, acho que se você trouxer para perto, trazer para junto aí, cara, numa festa, num evento, numa competição, o esporte ajuda muito nisso, nessa interação. Albert, eu também indo muito nessa linha de gerações, né? Aí trazendo para todo o desafio que a comunicação de uma igreja enfrenta, então. Vocês são uma igreja centenária e tem que lidar com todos esses públicos, né? E aí, de gerações diferentes, uma presença digital forte é o que tem sido cobrado muito também das igrejas. Como é que vocês têm criado todas essas estratégias aí para conseguir se comunicar, levar essa mensagem para todos esses públicos que estão nessas fases aí diferentes, né? Sim. Fala aí um pouquinho para a gente. A gente tem a estrutura de multiplataforma. São plataformas gráfica, online, multimídia, onde você tem vários veículos, vários canais diferentes. E aí você precisa soltar a sua mensagem nos canais mais apropriados. Por exemplo, no voo para cá, eu vi um cara lendo um jornal. Eu falei, nossa, existe ainda jornal. Boa. Né? Tinha cabelos brancos? Tinha cabelos brancos? Exatamente. Pegou. Cabelos brancos, né? E falei, opa, realmente, esse cara aqui tem... Esse dia eu estava mostrando para minhas filhas o que era um jornal impresso, né? Então, a gente tem canais diferenciados. Então, você tem, obviamente, meios eletrônicos, redes sociais, para falar com uma faixa etária um pouco mais jovem, né? O gráfico, o impresso ali ainda para falar com o pessoal mais... Né? É importante lembrar que os cabelos brancos também são igreja ainda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então você tem canais próprios para isso. E como são membros e valorizados e importantes, o tamanho da fonte, o tamanho da letra que você vai imprimir aí na sua igreja, no seu material, leve em consideração, né, para que tenha um conforto visual para a leitura. Então, esses vários canais, né, a gente tem lá uns 23 canais diferentes, né, desde um vídeo informativo, uma vinheta de áudio, uma vinheta na TV, e-mail, mensagem de grupo de celular. Redes sociais. Tudo isso. Então, a gente funciona como um hub. A gente é um hub e distribui a mensagem para esses vários canais. E aí é legal você fazer um check depois. Olha lá no evento, deixa lá no evento lá como você ficou sabendo deste programa, desse retiro. Através lá do informativo de vídeo no culto, através do e-mail, através da mensagem, boca a boca, rede social. E aí você começa a ter um mapa assim, opa, que legal, tá funcionando. Como que eu estou atingindo efetivamente por meio de comunicação. Públicos, exatamente. Né? Quais são os que dão mais certo, quais são os que atingem mais, que loucura. Isso. Então, não achei que a gente ia precisar disso na igreja um dia. Agora, esse hub que você falou, como é que ele funciona? Porque isso é uma coisa interessante para a gente, né? Porque quando você dispara... Antigamente as igrejas se comunicavam internamente através de um boletim. Isso. E tinha um boletim que era rodado no mimeógrafo. Né? Era um negócio... Saudades. Você tem saudade mesmo? Fala a verdade. Você lembra disso? Foi uma brincadeira, pastor. Ah, tá. Você lembra o cheiro que tinha o papel depois do mimeógrafo? Não, o mimeógrafo eu não peguei, mas eu peguei o impresso ainda. Né? Então... E aí, hoje não. Hoje, quando você solta uma comunicação, ela precisa sair já com formatos diferentes para as pessoas diferentes. Né? E a gente tem conversado muito isso aqui dentro da área de comunicação. Como é que funciona esse hub? Esse hub a gente faz uma espécie de um briefing, de um documento onde o ministério solicita para a gente a divulgação. Explica o que é briefing, porque... É um formulário onde você vai dizer, olha, eu sou do Ministério dos Adolescentes. Levantamento de informações. Isso. Então, que dia, quando, que horas, quem vai funcionar, quanto que vai custar, né? O que vai ter, e algo assim mais sucinto. E aí o Ministério até já pode sugerir os canais que ele pretende, porque ele às vezes já tem uma noção do que ele quer falar e quais canais usar. A gente vai dar uma checada, beleza, cara, ele marcou esse daqui. Opa, esse daqui eu acho que não vai dar certo, mas esse outro canal aqui vai fazer sentido. E aí a gente popula os canais com aquele material que ele está nos enviando. Né? A gente tem uma peculiaridade lá na PIB que a nossa área de comunicação ela se pulverizou. Então os ministérios agora têm mais autonomia, liberdade e eles geram os seus conteúdos. Porque a gente chegou num estágio, a gente cresceu tanto que inchou demais, assim, não tinha mais como crescer. E aí a gente mudou a chave, falou, não, vamos diluir, a gente deixou de ser um funil, né, ministerial assim, e abriu a responsabilidade. Mas foram anos construindo uma régua, construindo uma cultura, construindo um padrão, né? Tem que ter então, paciência nesse período, não é do dia para noite. Não. Então o pessoal... Vamos ter muita paciência. Respira, Lu, até porque qualquer comunicação que saia
de uma forma institucional, ela acaba representando a organização. Ela representa. Então, se de repente você abre isso cai na mão de uma pessoa e a pessoa irresponsavelmente, ou ingenuamente, não vou dizer irresponsável, mas ingenuamente, a pessoa coloca um comunicado lá que pode comprometer a imagem da organização, isso vai criar um grave problema. Não, sem dúvida. Graças a Deus, assim, eu nem não me recordo de nada tão grave, né? Para nós, assim, são questões mais estéticas, né? Às vezes uma questão ortográfica que pega, né? Depõe contra, assim, mas... Às vezes não botar a marca d'água da igreja. Isso, né? Foto, Alterar logo, tudo distorcida. Também. Gente, você resolve isso, faz um manual de marca, um manual de procedimentos. Isso ajuda um pouco a reter aí essas falhas, assim, né? Mas o importante é você criar uma cultura, né? Criar uma régua, criar um nível. Isso, claro, leva um tempo. E recebe também uma responsabilidade, né? A área de comunicação precisa liderar isso durante um bom tempo para daí depois delegar. Porque a gente está falando num contexto aí de crescimento. E é difícil você ter crescimento com controle. Em algum momento você vai ter que soltar um pouquinho. Você anda assistindo muito Summit, O viu? Summit é bem isso. Parabéns ao pessoal que pegou do Summit aí. E Albert, você trouxe muito falando do público interno, viu, pastor? Que é esse desafio aí que a gente tem de toda essa estruturação, padronização, né? É o público interno, são os membros, congregados, irmãos da nossa comunidade. Mas a igreja não pode jamais esquecer que ela precisa se comunicar com o público externo, que é o outro desafio. Quem é esse público externo? São pessoas que estão fora da igreja, que não foram alcançadas ainda pelo evangelho, e a gente precisa, de forma presencial, no mundo virtual, enfim. Então, são alguns desafios, né, que as igrejas todas têm, mas que tem que ter essa atenção mesmo, de como é que eu vou me comunicar, quais são as melhores estratégias de comunicação para que eu alcance essas pessoas. Você quer ver uma coisa? Você tem toda a razão. Nesse momento que a gente está vivendo, assim, nesse auge da tensão política que se repete de tempos em tempos, quem no geral, o público não evangélico considera ser o público evangélico? Não tem uma definição disso. Quem é o público evangélico? Na cabeça das pessoas é tudo uma coisa só. Não é isso. A gente precisa distinguir, a gente precisa deixar muito claro quem nós somos, o que de fato nós cremos, quais são nossos princípios de vida, nossos valores. Existem milhares, eu diria centenas de pessoas aí se apresentando como evangélicos na mídia que eu não considero evangélicos. Exatamente. Na minha percepção, não tem nada a ver com o padrão bíblico do ser um evangélico, ser um cristão, ser um seguidor de Cristo. Então, a maneira como eu vou comunicar com a sociedade vai transmitir à sociedade quem eu sou, quem eu não sou. Porque a gente facilmente enquadrado, rotulado, né? Exatamente. E como isso é desafiador, né? Nesse momento mais sensível que a gente está passando como igreja, como sociedade, né? Se nós, como igreja, nos posicionamos abertamente frente a A ou B, você, sem querer, está excluindo toda uma outra parte, todo um outro público, né? E aí, de repente, você cria barreiras, cria muros, e como é que você vai chegar, como é que você vai evangelizar, como é que você vai alcançar, né, esse outro público? Então, a gente precisa de muita sabedoria em como trafegar nessas épocas para não gerar barreiras, criar gaps, né, e criar, né, um espaçamento aí por causa da forma como a gente acredita, como a gente quer colocar, né, tudo aquilo que a gente pensa e tudo mais. Então, eu acho que é um desafio grande para as igrejas aprenderem a caminhar nesse tempo agora de política, né? E como a Lu falou, falar com essas pessoas de fora, eu acho que depende muito das estratégias, dos canais, dos caminhos e dos objetivos. Por exemplo, você vai falar numa campanha de trazer pessoas de volta para a igreja, gente que já passou, né, e quer trazer de novo. Então você vai inventar às vezes uma marca, um nome, uma motivação, e vai fazer o pessoal lá ligar, fazer contato, visitar, bater na porta e tal, e trazer o pessoal para uma programação especial, para algum tipo de culto, enfim. Ou você vai usar talvez técnicas aí mais sofisticadas, aí, por exemplo, como o funil de vidas, né? Talvez você já tenha ouvido falar de funil de vendas, do pessoal aí de marketing, de vendas, de comunicação, pago, né? Isso. Usa muito essas estratégias. Você tem o funil de vendas, que é pessoas que estão na boca do funil, têm algum interesse sobre aquela marca ou algum serviço, de repente ela dá um passo a mais, você provocou ela a querer saber mais sobre aquele produto, aquele material, ela está no meio do funil, até que ela vai para o fundo do funil, que é quando ela vai fechar um pedido, vamos dizer assim. A gente está bolando lá, já faz aí uns 2 anos, construindo esse funil de vidas, né? Onde você tem pessoas que estão assim conhecendo através das mídias sociais, mais ou menos, e você vai soltando alguns assuntos.
Vamos falar sobre ansiedade, solta um material sobre ansiedade, um vídeo, né? Ou sobre depressão, que foi a nossa última campanha de marketing digital. Depressão. Opa, o cara me interessa sobre isso. Quer saber mais? E aí ele começa a caminhar nesse funil, usando estrutura, daí já até sai da comunicação. A gente trouxe vamos dizer, o cliente assim para aqui para a porta. Aí entra o pessoal da integração, do discipulado. Poxa, cara, você se interessou sobre isso? Eu quero caminhar com você, eu quero orar por você. Você participa de alguma célula? Quer fazer um discipulado com alguém? Óbvio que usando outras expressões, né? Não é um evangeliquez. E aí você vai caminhando com essa pessoa, até ela fazer o discipulado, se tornar membro, e de repente você tem lá o desenho de um funil de vidas. E o mais bacana, Albert, de tudo isso é entender que estratégias de comunicação é principalmente para alcançar pessoas e para levar essa mensagem. Sim. Então, a gente não está falando porque a gente quer ficar padronizado ou institucionalizado, não. A gente quer, de alguma forma, impactar o coração dessas pessoas. Então, usamos as mesmas estratégias que já existem, mas levando uma mensagem poderosa, uma mensagem que transforma a vida das pessoas. Com as lives de oração, por exemplo, né? Pastor Abraão, acho que mês passado ficou uma semana fazendo lives e a gente alcança em casa, em 40 minutos de live, cerca de 1.000 pessoas, né? Então, são algumas estratégias Isso que a gente... num horário bem cedo. Isso é um negócio fantástico, porque assim, jamais as pessoas conseguiriam 1.000 pessoas saírem de casa, se reunir num só lugar, atravessar a cidade toda numa hora que o tráfego está pesadíssimo, aquela coisa toda. E a gente abriu essa possibilidade, inclusive vamos ter uma outra semana agora, no mês de novembro, e é uma possibilidade assim feliz, porque às vezes a pessoa está se deslocando no trânsito e ela está integrada ali naquele momento especial de crescimento, de edificação e tal, e a gente recebe um feedback fantástico disso. Isso aí, você vê testemunhos, gente que está pedindo oração por cura, por libertação, e de repente começa a vir, né? Olha, Deus respondeu isso, Deus curou, Deus resolveu, Deus, né? Gente que se convertendo. Então você olha através de um recurso, de uma ferramenta, o avançar do reino de Deus na vida de pessoas e de famílias que você talvez não imaginava, 6 horas da manhã, juntar mais de 1.000 pessoas, como a gente viveu através do pastor Michel. E a motivação não foi nem assim técnica, não, vamos entrar nessa seara e tal. Não, cara, ele começou uma live de oração pela mãe dele, que estava doente. Sim. Então, gente, vamos se reunir para orar por ela e tal. Isso começou num processo diário que foi se expandindo e crescendo e tomando corpo aí por orar por saúde, por cura de tantas outras pessoas, que se tornou um movimento aí de anos, né? De anos. E glória a Deus pelos frutos. A gente vê pessoas vindo para a igreja, já chegando, né? E podendo participar de várias partes do mundo também. Assim como o próprio Michel, como o próprio pastor Abraão, pode fazer essa live, às vezes, numa viagem lá dos Estados Unidos, lá da África, da Ásia, por causa da internet. Em né? curtas distâncias, né? Uma coisa que ainda me assusta positivamente é quando eu encontro alguém em um lugar público, exemplo. Tempos atrás eu saí com minha esposa, faz mais de um ano isso, e a gente estava ainda saindo do pico da pandemia, mas já tinham liberado acesso a shoppings, e eu sentei numa cafeteria com minha esposa. Graças a Deus aquele dia estava tudo bem, ninguém estava brigado, né? Que você vai entender o que vai acontecer depois. Conversa vai, conversa vem, né? Tomamos o café, vamos embora, amor, tal. Pagando a conta. Levantando da cafeteria, tinha um casal de idosos do meu lado. E aí que eu tô levantando, pagando a conta, a senhora do casal levanta primeiro e fala comigo. Do nada, eu não estava esperando ela vir falar comigo, mas eu vi que ela levantou. Fala, com licença, o senhor, por acaso, seria o pastor Wilson? Na hora que ela... Primeiro eu preciso dizer que na hora que ela falou isso, passou um mini frame de segundo de filme, né? O que eu falei? Saiu alguma coisa da minha boca que não edifica? O que eu falei que a mulher me reconheceu, não sei quem é ela, né? Aí, não, mas eu e Yasmin estamos super no espírito hoje, glória a Deus, né? Tal. Sim, pois não, com muita coragem eu respondi. Sim, pois não, minha irmã. Ela... Não, meu nome é fulano de tal, eu queria me apresentar, eu e meu esposo, né, um casal de idosos. Eles falam, não, é que nessa pandemia a gente estava mais trancado em casa. Um dia alguém viu o link do culto da IBAN e a gente assistiu o senhor pregando numa quinta-feira. Desde então nós temos assistido sempre. E nós já entramos em contato com o contato do canal, nós já aceitamos a Jesus. Estamos só esperando. Estava naquela época que não podia, a idade deles não era permitido vir para a igreja. Eles já queriam vir. A mensagem foi sua? Uma pregação sua? Eu não tenho certeza agora. Mas eu não me surpreendo, Wilson. Vejam isso, essa integração de gerações. Um fenômeno curioso. A nossa área de juventude lá da igreja, ela tem se descaracterizado como aquele estereótipo só de culto de jovem,
para virar um culto contemporâneo da igreja, tamanho a atração de pessoas de mais idade por um culto diferente, mais worship e tal, que é o sábado à noite, né? Diferente do domingo, que é um pouco mais conservador. E os adolescentes, assim, você não tá ficando muito atrás, não, cara. Você começa a ver... Eu tô ansioso para minha filha começar a ter idade adolescente, para eu ir lá curtir com ela. Porque o pastor é demais. Pastor de adolescente normalmente é um cara legal, assim, geralmente, né? Lá ele é legal, legal. O cara é uma figuraça. Oi, queria dizer uma coisa interessante. Aqui também. E Aqui ele é careca também. É careca? Ele é careca. Tá vendo? Que legal. Cara, E uma isso. coisa que começou a acontecer assim, eu nunca tinha visto antes. Aqui nos cultos de adolescentes agora, rapaz, o que dá de pai aqui, Então. eu não sei se eles estão vindo vigiar, o que é, se eles estão Não, curtindo. não é não. Né? Essa Pra vontade de interagir ajudar, mesmo. querer interagir. E, Sim, cara, sim. uma dica, hein? O pessoal começou a fazer célula com os pais que estão esperando, porque às vezes não compensa, vou deixar o filho na igreja, depois eu tenho que voltar e buscar. Aham. Pega os pais, começa a fazer A célula. gente tem feito um Curso. tempo de oração aqui enquanto eles Amém. estão. Tá bombando. Amém. Isso aí. Agora, às vezes, Isso o problema é que o culto. A ideia é que a reunião de oração precisa acabar junto Sim. com o culto. Porque geralmente, como que era antes? Os pais na porta, esperando os filhos, querendo ir logo. O problema é que agora Bangu, como é que diz, Bangu 1 virou. É mesmo? O culto de adolescentes acaba e fica os filhos na porta. Cadê meu pai que não desce nessa reunião de oração? Orando lá. Glória a Deus por isso. Amém. Problema bom também, gente. Problema bom. Mas essa coisa da integração das gerações aí é um fenômeno curioso, assim. A gente tá vendo essa mistura. Você acha que a gente está progredindo nessa questão da comunicação entre as gerações ou ainda temos barreiras muito grandes? Olha, eu acho que as ferramentas propiciam isso pela facilidade de você, um casal de idosos, assistir pela internet um culto de adolescentes, um culto de sábado, um culto de jovens, né? Que fica mais fácil, né? Mais acessível. Viver o mundo dele. Conhecer um pouquinho mais, né? É claro que às vezes ele não prefere assistir presencialmente, né? Pela tradição e tudo mais, mas hoje está muito fácil. Eu vejo meus pais, meus sogros lá estão lá no celular direto, né? Então ficou muito fácil para as pessoas acessarem aos recursos. Então a gente está chegando, está misturando um pouquinho mais. É óbvio, vai ter essa questão da linguagem, né? Às vezes a iluminação é mais escura, não sei se aqui é assim, né? No culto na sexta, a noite é mais apagado, daí aquele pessoal já mais de idade não gosta muito, prefere uma luz acesa. Mas, isso já passou, assim, já não tem mais esse tipo de discussão. Então, eu acho que está tendo essa interferência, assim, né, no bom sentido. Pelo menos há uma aceitação melhor, né? Porque eu lembro que quando eu era adolescente, havia uma guerra fenomenal, assim, dentro da igreja, das gerações mais velhas com a gente, porque não aceitava. E olha que a gente não fazia. Tudo bem que a gente também, né? Não era fácil. Fazia motim, não fazia, pastor? De vez em quando a gente... Mas havia aquela guerra muito grande, porque não havia uma aceitação de que a gente pudesse exercer a nossa espiritualidade dentro de um formato mais jovem. Hoje já não é mais assim. Não, porque você Hoje... começa a ver os resultados. Poxa, Exato. se você vai querer brigar dentro da tua igreja por causa da luz apagada, por causa da bateria, por causa da guitarra... Mas dia a bateria foi pecado, se né? Se ele está ali ouvindo a palavra, você viu recebendo adolescente princípios de Deus. Por conta própria promovendo vigília, por conta própria promovendo estudos bíblicos, por conta própria trazendo os amigos da sala de aula para dentro da igreja, cara, alguma coisa está dando certo. E aí você vai querer brigar por causa do formato, do estilo da música. Não, acho que a gente tem que sabedoria disso. Está tendo resultado, né? Deus está fazendo acontecer ali na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Amém, irmão. Eu acho que cada geração tem o seu desafio de como trafegar, de como fazer o reino de Deus avançar nessa terra, né? Com sabedoria, claro. A gente não pode querer também dar uma carta aberta aqui para confrontar e gerar assim, rebelião dentro da igreja, né? Ficar aí virando bangum para tudo quanto é lado. Não, acho que com calma, né? Com sabedoria. Mas olha os resultados, né? Olha o que Deus está fazendo na vida. Eu fico muito feliz com o movimento dos adolescentes lá na PIB de Curitiba. A gente passou lá de uma média de 400, 500 adolescentes para 800 adolescentes, 900 adolescentes. Eles fazem eventos onde eles mesmos promovem, divulgam, usam as redes sociais, usam os grupos de WhatsApp e tudo mais. E aí o próprio adolescente que prega, o outro que promove, o outro que toca, vem 1.500, 2.000 adolescentes num culto. Cara, é lindo de ver. Né? Muito é uma bacana. nova geração, é um pessoal uma geração que vai chegando e é uma geração que floresce, que dá vida ao ambiente, né? Exatamente. Quer dizer, as crianças, adolescentes e juventude, eles dão esse impulso da igreja. Né? Sim, sim. E aí a pergunta talvez que a gente tem que fazer é: você se interessa pela fé, né, e pela vida espiritual dos adolescentes da sua igreja?
Ou vamos refazer a pergunta, você se interessa pela vida espiritual, pela fé dos seus filhos? Claro que sim. Me importo com isso. Então a gente precisa propiciar, criar esse ambiente, cuidar e olhar com carinho para essa nova geração, para esses adolescentes, para essas crianças, porque eles vão continuar dentro da igreja. E olhar para os processos de integração e de transição também, que são outros momentos críticos, né? Que às vezes há uma ruptura entre o adolescente, o jovem e o adulto, né? Fases de transição, né? É sensível, né? Muito bom, Albert. Uma aula aqui para a gente, né? Compartilhando muitos assuntos estratégicos, importantes. A gente fica muito feliz. E assim, eu acho que você poderia dar até um recado. Eu acredito que tem pastores de igrejas pequenas que estão nos ouvindo e investir nessa geração, nessa galera, né? A gente tem uma equipe aqui bacana, né, pastor Wilson, de adolescentes e jovens no departamento de comunicação e muito antenado, mergulhando no conhecimento técnico, procurando saber. Às vezes a gente passa pelos corredores e uns meninos de 14 anos, meu Deus, que lindo, né? E eles estão aqui cada vez mais presentes. Então, invista nessa turma aí para que eles possam também contribuir muito com a sua comunicação, com a igreja como um todo, mas eles têm algumas facilidades também. A gente tem uma alegria aqui de ter esses 2 departamentos de comunicação, minis decons, assim, na juventude e na UAI, eles se articulam muito bem e estão muito soltos. E é isso, assim, é uma grande bênção. A gente fica muito feliz com a sua presença. Eu acho que valia a pena você falar um pouquinho, Lu, sobre essa questão, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, mas eu não posso fazer isso porque minha igreja não tem esses equipamentos, não tem essas coisas, não é? Nós temos, assim, a pandemia foi uma aula disso, né? Nós tivemos algumas das nossas congregações aqui na cidade que eles fizeram, assim, transmissões incríveis usando 1, 2 celulares. Então, precisa ter isso tudo aqui para fazer um projeto de comunicação que extrapole os limites da igreja? Ou o que é necessário? Não precisa, gente. De novo, né? Você hoje tem que valorizar e entender que o conteúdo é muito mais precioso do que o formato, né? Do que a tecnologia, do que os recursos, né? Não adianta ter tecnologia se você também não tem... Não tem conteúdo. Jesus foi o maior comunicador de todos os tempos, né? Exato, e ele não tinha nenhuma câmera, nem microfone, nada. Nem caixa de som, nem mas ele te manjava de acústica, que a Bíblia diz que ele se usava até falar perto da água para propagar a voz dele. Você não tá vendo? Imagina o pessoal na colina lá, todo numa arquibancada. Mas o conteúdo é o principal, né? Exatamente. E se preocupar acima de tudo com o conteúdo. Eu acho que as igrejas também têm que ficar atentas, às vezes não só ficar divulgando a agenda do que vai acontecer, mas se preocupando em divulgar temas e assuntos que realmente vão fazer sentido para a vida das pessoas. Ele trouxe aí, acho que depressão, né? O podcast é uma produção nessa linha, né? Você está vendo o índice de divórcio muito alto. E na sociedade espelhando na igreja. Então, você vai ter que começar a pensar em estratégias, em produzir conteúdo, né? Seja num podcast, numa live de oração, enfim, que oriente as pessoas dentro da igreja e as pessoas de fora sobre essas temáticas. Então, é muito importante a gente estar atento não só à estrutura, mas, acima de tudo, ao conteúdo. E se tem celular, né? Se você pode produzir um vídeo, influencie, sobretudo os adolescentes jovens, influencie a sua geração, mande mensagens que vão de fato impactar a vida das pessoas, porque você tem muito, né? Compartilhe tudo isso que você tem, que você está recebendo dentro da igreja e use as suas redes sociais. Eu acho que o conteúdo... E falar sobre aquilo que a igreja está vivendo, né? Você pode ter a opção assim, de sentir o que a comunidade está vivendo, né? E abordar esse assunto e usar os recursos, o celular, enfim, entrar nessa esfera. Ou o que a sociedade também está falando, o que está acontecendo. Porque também, senão você fica num descompasso. Não adianta você querer falar de algo aí, né? Vou falar de criacionismo aqui, sendo que a gente está pegando sobre essa questão de divórcio, relacionamento, né? A guerra entre pais e filhos também. Isso. Né? Então, você precisa conflitos. ser pertinente também com o teu conteúdo, relevante com o teu conteúdo, né? E não se preocupe com a parte técnica, gente. E olha que eu fui um dos que mais ansiosamente aguardava a gente chegar numa estrutura técnica dentro da igreja. A PIB é uma igreja grande, é uma igreja rica. Gente, eu estava contando para a Lu aqui, a gente ficou muitos anos no deserto até chegar na Terra Prometida. Isso. Muitos anos com camerazinha doméstica, com conteúdo assim, amador, extremamente amador, até poder investir como igreja. Né? Então não seja isso um limitador do agir. E como a gente já conversou um pouquinho, Deus vai mandar pessoas, nem que sejam adolescentes, que já estão tendo essa habilidade de editar vídeo no celular, fazer umas coisas super legais. Eu tenho uma área lá extremamente técnica e difícil, que é a iluminação cênica. A gente tem um equipamento, que o pessoal usa em show de Rock in Rio.
E o pessoal que opera o equipamento de iluminação, na faixa etária da galera, da média, é tudo adolescente. E o adolescente adora, ele fica lá treinando, mexendo, ele instala o programa em casa, ele fuça, ele aprende e está lá operando os nossos cultos. A iluminação do culto mais, de nível mais exigente. É o que eu falo sempre, são né? adolescentes. Você não tem só pessoas, voluntários. A gente tem que pegar essa galera mais nova, jovens e adolescentes, e trazer para perto. E ó, a gente está falando muito adolescente, gente, mas na equipe de vídeo lá da PIB de comunicação, tem pintor, tem ex-professor aposentado, tem funcionário público aposentado. Então, a disposição, o chamado, se é algo que Deus está te chamando para agir, para servir, para estar junto, né? Não vão ser o currículo, a experiência de vida dele que vai limitar isso ou determinar isso ou não. Você pode treinar, você pode ensinar. E hoje a gente está no mundo do EAD, né? Hoje é tão fácil se procurar aí cursos, treinamentos e coisas que você pode aprender. Então ensina, passa aí o valor, né? A gente gosta de entender que não são apenas voluntários, são servos, gente que quer servir, tem que ter um relacionamento com eles. Isso mesmo, né? Tem que estar junto ali, tem que estar apoiando, servindo, promovendo comunhão, tendo um café gostoso ali, uma coca, alguma coisinha, um pãozinho e tal. Cara, o pessoal adora. A gente faz sempre isso ali, um lanchinho. O próprio pessoal às vezes traz. O lanchinho, né? Aí é necessário. Nossa, cara, que diferença. A gente faz lá o momento em comum, Comunhão, né? Você cuida bem dos seus voluntários para que eles realizem o trabalho. Né? Faz um Eu acho que a uniforme. gente como pastor, assim, eu falo por mim, às vezes a gente quer cobrar das pessoas que elas façam aquilo que a gente acha que elas têm que fazer, mas a gente não se dá conta de que necessariamente esse não é nosso papel. Meu papel é tratar bem as pessoas e delegar essas funções para que elas façam, e elas vão fazer com excelência. E vão te surpreender e Deus vai usar e vai agir através dessas pessoas. Quando eu perdi, entre aspas, lá um voluntário super bom na área de iluminação, por sinal, que saiu da nossa igreja, foi para uma outra igreja, eu não sabia que Deus já estava preparando um adolescente que fez isso que eu falei. Ele instalou um programa, brincava em casa com um equipamento de iluminação virtual e de repente ele veio servir com a gente e já manjava tudo de iluminação. Eu falei, glória a Deus. Eu tenho um grande exemplo disso que foi meu filho. Meu filho, quando começou a trabalhar com o departamento de comunicação, ele tinha 13, 14 anos. Isso aí. Hoje ele é um profissional dessa área, que está fora do país, trabalhando exatamente nessa área. E não tem idade, gente. Não pense que, vamos só chamar meus adolescentes ali. Não, eu acho que são todas as etárias, né? Se a pessoa tem essa disponibilidade. Às vezes, claro, você tem que ajudar a pessoa também a entender ali qual é o segmento e a área. Ela talvez não vai ter afinidade com informática, com computador, com câmera. Então ela pelo menos está tentando, mas aí você com carinho vai direcionando. Poxa, talvez, irmão, você tem que ir para a recepção, talvez você tem que ir para o estacionamento e tudo mais. Eu estou falando que nem sempre tudo são flores, né? Eu lembro de algumas estatísticas que cada chamada de voluntários que a gente fazia, às vezes ficavam só uns 10%. 10% que permaneciam com o treinamento, né, na escala e tudo mais. Os outros acabavam entendendo, não, acho que não é minha praia, não é minha área, vou tentar outro e tal, né? Mas o cuidar, o valorizar, né, o ter o uniforme, o crachazinho, o bottom ali do 3 anos servindo com a gente, 5 anos, 10 anos, que legal, vamos celebrar isso, né? Vamos ter esse tempo de festa, tem um coletinho, tem o lanche, né? São formas gostosas também de você valorizar, frutificar e entender que é uma coisa fluida. O voluntário casa, ele, né, muda de cidade, o emprego muda e tudo mais, aí você tem que trazer gente nova, treinar. Você tem que renovar a equipe. É uma roda viva, assim, constante, né? Usa aí curso de treinamento online, então isso ajuda muito, né? Principalmente na área de comunicação, tem muita coisa técnica, assim. O cara, ele entra, a gente faz uma entrevista, um bate-papo e tal, e começa aqui o curso EAD online para aprender sobre câmera, né, ou qualquer outra função, e aí ele vai se juntar com um voluntário mais experiente, né, e aí ele vai caminhando com esse cara mais experiente até ele entrar na escala e até começar a operar junto com a gente, entende? Então esse é um resumo de como é que a gente faz esse pessoal de comunicação atuar lá na PIB. Né? Sensacional. Muita experiência, né, pastor Abraão, de uma igreja coisa. Que está aí numa trajetória bacana, impactando, crescendo, né? Tem um trabalho grande também com as mídias convencionais, com TV, parceria lá, né? É verdade, gente. Nem entramos nisso aí, né? A gente opera um canal de televisão em Curitiba, né? TV aberta, 24 horas de programação. Uma parte é a Rede Super de BH, né? Qual é a relação da rede com a igreja? Porque a Rede Super nasceu na Lagoinha, em Belo Horizonte. Né? Lagoinha, Belo Horizonte. Eles têm vários canais no país aí. E nasceu assim.
paralelo, assim, uma aproximação, um relacionamento entre o pastor Pascoal e o pastor Márcio, né? E várias amizades. Nosso pastor de adoração, o pastor Paulo Davi, também esteve muito presente lá com o pessoal da Rede Super, ou melhor, com a Lagoinha, ajudando na parte de adoração, de música, né? Esse vínculo. E a gente, na época, tinha um programinha de TV pequeno, de meia hora, né? Semanal na cidade, onde a gente pôs debaixo do braço, vamos lá ver se o pessoal da Rede Super não põe na grade deles lá, nem que fosse de madrugada, né? Não sei. E mal sabíamos nós que eles devolveram a proposta com, queridos, a gente tem um empresário aí, um irmão que tem concessões no país, e ele tem concessão em Curitiba. Vocês não querem abrir a Rede Super lá em Curitiba? E aí vocês vão chavear o sinal entre programação nossa e programação de vocês. Falei, amém. Eu vim aqui pedindo meia hora, a gente ganhou, na época, acho que eram, 8 horas diárias de conteúdo. Uau! Hoje você mantém assim ou aumentou? Como Aumentou. A gente tem essa liberdade, essa chave mais na mão, assim, né? E aí a gente tem um bloco mais matutino, com conteúdo de BH, e o resto é a gente que produz. É cultos, é talk shows, programa para criança, né? Mulher... tem programa sobre direito, enfim, vários temas, né? São mais de 30 produções lá que vão preenchendo essa grade. E a gente, claro, vai usando alguma coisa também no YouTube, na rede social, vai tentando fazer um cross-media, assim, né? Mas a gente preenche uma televisão. Eu tenho família no Paraná, né? É muito interessante quando eu vou em Curitiba. Por exemplo, eu tenho uma tia que ela acho que ela nunca foi na PIB. Ela é de outra denominação. Sim. Mas a TV dela, lá na casa dela, parece que só pega um canal. Oh, que legal. A Rede Super. Que legal. Como é que é o nome dela? Lucidalva. Lucidalva, obrigado pela audiência e obrigado por você assistir a Rede Super. A gente agradece a Deus. Eu descobri que vocês operavam na casa dela. Eu falei, gente, se a Rede Super não é da Lagoinha, o que a PIB tá fazendo aí? Aí eu fui, e tal. Uma vez vocês receberam, acho que Israel Salazar, numa conferência lá. Sim. Aí eu tava lá. Geralmente em fevereiro... tem uma caravanazinha que vai pro Palavra da Vida Paraná, né? Sim. Aí, às vezes eu passo lá e... O Israel Salazar é que mora em Curitiba, né? Se eu não me engano. Não sei ao certo, mas eu sei que ele é formado CTMDT e já foi... É que eu tô tentando lembrar se por acaso ele é pai de aluno lá na Grace, lá, se eu não me engano. Tem um músico, acho que é o Israel. Perdão se não for, ou se for aí, mas... E é engraçado essa coisa das barreiras e muros institucionais e placas de igreja, né? Graças a Deus. É um assunto assim interessante, né? A gente está vivendo uma época em que as armas foram depostas. É isso. Não é? Eu venho de uma geração mais antiga e eu experimentei muito na pele essa questão da guerra denominacional. E hoje a gente vê assim que, graças a Deus, essas barreiras têm sido colocadas de lado e o povo de Deus tem se unido mais. Isso é bastante importante. Né? E isso ajuda a projetos como esse da TV acontecerem, frutificarem. Né? Porque exato. Se fosse... A gente passa na grade os nossos cultos e passa cultos da Lagoinha Curitiba também. Mas peraí, nossa, assim você está disputando audiência e o cara vai pro culto da PIB ou da Lagoinha? Não interessa, irmão. O reino de Deus. Venha pro nosso culto, para o culto do irmão da outra igreja. Amém por isso, né? E movimentos como esses e quedas dessas barreiras ajudam a movimentos como um estádio inteiro que aconteceu lá na Baixada, nós acompanhamos. Né? Na Arena, cara, 42 mil pessoas adorando o nome de Jesus. Foi fantástico aquilo. Foi por duas edições. Impressionante. Glória a Deus, não foi banda, não foi pregador, não foi nada disso. Eu tenho um negócio no meu coração. Não sei se um dia Deus vai fazer isso nessa terra. Mas carnaval geralmente tem essas festas de rua, né? Quem quer festejar na rua, deixa festejar na rua, cada um tem sua liberdade. Mas emprestem os estádios para nós durante o carnaval. Já pensou? Aí. A gente passar 7 dias lá dentro. Mas nós já tivemos um movimento em Salvador iniciado nessa direção, que o Elcio tá realizando ali com a Igreja do Garcia, né? Sim. Nessa direção mesmo. Mas você falou uma coisa legal, joga esses sonhos. Usa aqui, cara, podcast, no Instagram, solta esses sonhos aí, cara. Vai que alguém, de repente, vê, ouve, opa, Deus está falando comigo. Com de certeza. repente, né? Albert, que bacana, cara. Eu queria continuar conversando com você aqui, quer dizer, a gente vai continuar depois, né? Mas o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente quer te agradecer de coração, né? Eu sei que você tem uma responsabilidade imensa nos ombros, né? Trabalhando na área, à frente da área de comunicação de uma igreja tão grande. E você deixou lá a sua família e a sua igreja, a sua responsabilidade, veio passar esse tempo conosco aqui. A gente te agradece infinitamente. Eu que sou grato, gente. Mais uma vez, parabenizo todos vocês, né? Aproveito para dizer que
eu sou uma pessoa só, né? E ai de mim querer carregar nas costas a responsabilidade de tudo isso que aconteceu, que a gente viveu, né, Lu? A gente sabe que o nosso trabalho é através de tantas pessoas que Deus manda, né? Se não fosse ali os meus colegas, minhas colegas, os estagiários, estagiárias, voluntários, gente que já passou, né, que fez parte da nossa história, a gente não chegaria, não seria onde nós estamos. Então, né, ai de mim de querer tomar por mim toda essa responsabilidade. Deus nos usa, né? E usa pessoas que Ele vai mandando também. Então, graças a Deus por esse time. Parabéns, gente. Aproveitando a fala de Albert, é isso mesmo. A gente gostaria de agradecer aqui, né, como IBAN, Departamento de Comunicação, os contratados, a todos os mais de 80 voluntários que estão conosco. Gente boa, com coração. E é gente, viu? Dedicado ao Senhor, para servir, para amar a obra, para levar essa mensagem. Então, Deus continue abençoando a vida de vocês. Você que ficou um pouco curioso sobre esse departamento, venha conhecer um pouco mais, né, sobre o DECOM. E a gente está aqui para treinar, para ensinar, para crescermos juntos e, acima de tudo, né? O principal é levar o nome de Jesus. Isso aí. Essa é a nossa principal missão como igreja. Nossa esperança, nossa confiança, nossa fé em Cristo. Isso mesmo. Muito bem. Eu não sei o quanto você se sente privilegiado de ouvir tudo que ouviu aqui. Eu me sinto. Então sempre dá tempo, né, de eu dar aquele recadinho. Você já deve ser membro desse canal, assim eu espero, né? Mas dá o like, né? Compartilha esse link, né? Talvez você conheça pessoas de outras realidades, de outras igrejas, que possam amadurecer e crescer um pouco a partir desse diálogo. É tempo de você fazer essa mensagem se espalhar. Muito obrigado pela sua audiência, por você ficar aqui até o final. E nós esperamos vocês no próximo podcast. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.